Olá, seja bem-vindo a esse quadro onde eu quero passar um resumo daquilo que nós temos estudado na SBINJ, a Escola Bíblica Nova Jerusalém. Na primeira aula nós demos um panorama sobre a Bíblia. Afinal, Péter, o que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus escrita. Mas eu tenho aqui nesse flip chart algumas informações interessantes. A palavra Bíblia vem do grego biblios, que significa livro ou um conjunto de livros. É daí que deriva a palavra biblioteca. E no caso, na nossa Bíblia, existem 66 livros escritos por 40 autores num período de mais ou menos 1.600 anos. E a Bíblia é dividida em 2 testamentos. A palavra testamento significa aliança ou pacto. Então nós temos o Antigo Testamento, que é a velha aliança feita com o povo hebreu, especificamente através de Moisés, do Monte Sinai, dos 10 mandamentos. E nós temos o Novo Testamento, que é a nova aliança feita com a igreja através da graça, através do Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E no centro, no coração da Bíblia, está o plano de redenção. Então a Bíblia apresenta o Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador. E a Bíblia, ela não é dividida de maneira cronológica, ela não é compilada de maneira cronológica, ela é dividida da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o Pentateuco, Penta 5, então os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, onde está a lei, onde está a Torá. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros de história que contam a conquista, o estabelecimento do povo de Israel na Terra Prometida, o período dos juízes, o período dos reis. Depois nós temos os livros poéticos, que são escritos de maneira poética. Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, são livros poéticos. E finalmente nós temos os livros proféticos. Então nós temos os profetas maiores e os profetas menores, não a nível de importância, mas a nível de conteúdo escrito. Então Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel são os profetas maiores, escreveram mais, e depois nós temos os profetas menores. Por exemplo, Obadias é um livro profético que contém apenas um capítulo. E de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, até o início dos evangelhos, quando surge o primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista, passam-se 400 anos de silêncio profético de Malaquias até João Batista. E ele começa os evangelhos dizendo: arrependei-vos, raça de víboras, e chamando o povo para o batismo de arrependimento. Então o Novo Testamento começa com os evangelhos, que significam a boa nova, a boa notícia, que contam a história do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, do seu nascimento até a sua morte e a sua ressurreição. Aí temos um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta o crescimento, o estabelecimento, a formação da igreja. E depois nós temos as cartas ou as epístolas paulinas e as epístolas gerais, as epístolas escritas por Paulo e os demais apóstolos, que dão toda a base doutrinária sobre como nós devemos nos comportar na igreja. E finalmente, a Bíblia, ela é fechada com um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Mas acima de tudo isso, precisamos entender que a Bíblia é a revelação, é a palavra de Deus revelada a nós. E nós só podemos entender e compreender essa palavra mediante revelação. Por isso que em Lucas capítulo 24, versículo 45, a Bíblia diz que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Então talvez você seja uma pessoa que lê a Bíblia, mas não compreende. Pode estar faltando essa questão espiritual. Entregue a tua vida para Jesus. Ore para que o Senhor revele a palavra de Deus para você, e o entendimento virá sem dúvida nenhuma. Se você gostou dessa aula, eu espero você na SBINJ toda terça-feira às 20 horas, onde nós teremos conteúdos como esse e nós cresceremos no conhecimento da palavra de Deus. Até lá!